Terça-feira, 18 de agosto de 2015, seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Olha só o que nós preparamos para esta edição. Os programas habitacionais oferecidos em Passo Fundo, mais de 600 famílias foram beneficiadas nos últimos 3 anos. Só que a lista de espera passa de 10 mil pessoas. Nós vamos falar sobre os 10 anos de atuação do Ministério do Trabalho aqui na região. Vamos falar também do atendimento jurídico que a UPF oferece de graça à comunidade, agora também no turno da noite. E ainda, time BS Bills UPF se prepara para disputar o Campeonato Gaúcho de Voleibol Adulto Feminino, que começa amanhã. O técnico e a equipe são nossos convidados aqui no estúdio. E também, você já imaginou que um brinquedo pode transformar a vida de uma família? Essa história é real e a gente conta na edição de hoje. Então, continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Ter a casa própria é o sonho de muitas famílias. Em Passo Fundo, mais de 10 mil pessoas estão cadastradas na Secretaria de Habitação para participar de programas habitacionais. Nos últimos 3 anos, cerca de 600 famílias conseguiram realizar esse sonho. Há 20 anos, o almirante estava esperando a regularização do terreno onde mora. A espera, que até parecia não ter fim, hoje deixa um sentimento de alívio. A gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente está em cima agora de uma coisa que pertence a gente mesmo, né? E naquela dúvida a gente sofria a reintegração de posse e não sabia se iam cumprir ou não, né? Mas graças a Deus se definiu. E não foi só o almirante que teve a casa regularizada. O programa Minha Casa Legal já resolveu a situação de mais de 100 terrenos de Passo Fundo. Mas não para por aí. 2 mil pessoas ainda vão ser beneficiadas no programa. É a realização de um sonho de famílias que moram nesses imóveis há muitos anos, às vezes há décadas, e que não têm a documentação necessária para que sejam proprietários. A Prefeitura faz um esforço concentrado de várias secretarias para que estas famílias possam ter tranquilidade e possam receber a escritura daquele imóvel que já é delas de fato, mas que agora também é de direito. O programa Minha Casa é Legal, que é esse que veio para regularizar esses terrenos que já estão, que a gente chama já de ocupação consolidada, né? Que as famílias já estão em cima do terreno usando há muitos anos e ainda não tiveram suas escrituras. Então a Minha Casa é Legal já veio com esse título para legalizar essas casas, essas moradias dessas famílias. Ter a casa própria é o sonho de muitas famílias e nos últimos 3 anos, mais de 600 realizaram esse sonho. Neste ano também está prevista a construção de mais de 400 moradias. Mesmo assim, os programas habitacionais não atendem à demanda. Em Passo Fundo, mais de 10 mil pessoas estão cadastradas na Secretaria de Habitação para programas habitacionais. No convênio Minha Casa Minha Vida, né, juntamente com o governo federal, que nós estamos aí com expectativas para mais de 450 apartamentos nos próximos meses. A gente pretende lançar, estamos aguardando só o ok da Caixa, mas os projetos já estão em elaboração e estamos esperando poder dar essa boa notícia nos próximos dias. Servidores estaduais devem entrar em greve pelos próximos 3 dias. É o que indicam as assembleias de várias categorias realizadas esta manhã em Porto Alegre. À tarde, os servidores realizam uma assembleia unificada para ratificar a decisão. O movimento já atinge várias repartições públicas nesta terça-feira. Boa parte das escolas, por exemplo, está fechada ou funcionando parcialmente. O funcionalismo público protesta contra o parcelamento de salários e o ajuste fiscal propostos pelo governo do estado. O Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo recebe, em média,
todo mês cerca de 35 denúncias e desde 2013 já destinou quase R$1,5 milhão a entidades cadastradas. Hoje pela manhã foi realizada uma coletiva de imprensa aqui em Passo Fundo para apresentar os números e destacar algumas ações do Ministério do Trabalho nos últimos 10 anos. E para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos a Procuradora do Trabalho, Flávia Bornel Funk. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Importante começar relembrando a comunidade da missão do Ministério Público do Trabalho, doutora. Muito bem. Então, muitas vezes as pessoas confundem o Ministério Público do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Como os termos são um pouco semelhantes, mas é importante fazer essa distinção. Nós somos um ramo do Ministério Público, somos procuradores do trabalho, né? Enquanto que o Ministério do Trabalho e Emprego é vinculado ao Executivo e são os auditores fiscais do trabalho. No seu caso, doutora, assim como qualquer outro segmento do Ministério Público, vocês estão à disposição da população para receber denúncias, para promover ações civis públicas. É um pouco essa a natureza do trabalho de vocês. Com certeza. Essa é a natureza do Ministério Público brasileiro, né? Que é dividido no Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União, da qual faz parte o Ministério Público do Trabalho. Então, todas as questões relacionadas a trabalho, meio ambiente de trabalho, trabalho infantil, ações repressivas, fica a cargo do Ministério Público do Trabalho, que atua perante a Justiça do Trabalho. Bom, hoje vocês atendem a quantos municípios aqui da região? Nós atendemos 123 municípios. Com um número de quantos colaboradores, doutora? Nós temos 3 procuradores do trabalho lotados aqui em Passo Fundo e cerca de 8 servidores. Para uma demanda que vale a pena a gente reforçar, são cerca de 35 denúncias, em média, todos os meses. A maioria destas denúncias, doutora, está relacionada a qual natureza de irregularidade? Olha, Thaís, os temas são bastante diversificados, né? Nós temos a divisão, inclusive, em áreas temáticas. Perfeito. Que eu posso citar. Fique à vontade. É bem importante ressaltar, né? Quando chega uma denúncia para nós, ela já é direcionada para essa, cadastrada com uma determinada área. Nós temos o meio ambiente do trabalho, que eu considero bastante importante, né? Porque é o local onde a pessoa trabalha. Nós passamos 1/3 praticamente do nosso dia no nosso local de trabalho. Então, é importante que as condições físicas, enfim, de salubridade, de temperatura, de ventilação, sejam adequadas. E não só essas questões do meio ambiente físico, como também do meio ambiente psíquico, né? Que se observe a urbanidade, a cordialidade no trato das relações de trabalho. Nesse sentido, temos recebido algumas denúncias também com relação ao assédio moral, né? Que, embora não entre nesse tema do meio ambiente, ele se encaixa um pouco, né, por essa questão da questão psíquica no meio ambiente de trabalho. Né? Infelizmente, parece algo cada vez mais frequente. É bastante frequente, sim. A exigência de metas abusivas, a forma, muitas vezes, como são cobradas essas metas, né? Porque, claro, a empresa, ela possui o poder diretivo, ela pode estabelecer metas na produção. Mas muitas vezes a forma em que isso é cobrado, com situações humilhantes, ou aquele empregado que não conseguiu pagar determinada prenda, isso aí a gente abomina. Perfeito. Esse é um aspecto só do Ministério Público do Trabalho. Tem outros dois, doutora, Sim, outras duas grandes áreas. Tem 9 áreas, na verdade. Então, o meio ambiente trabalha análogo ao de escravo, que infelizmente a gente ainda observa em algumas situações no interior, trabalho rural, porque uma das classificações do trabalho análogo de escravo é a condição degradante, né? Então, a gente vê muitas vezes em alojamentos precários, trabalhadores que vêm de outras partes do país, arregimentados apenas para fazer aquele trabalho, que são prometidos salários diferentes, que são verdadeiramente pagos, né? Então, isso entraria nessa temática do trabalho análogo ao de escravo. Fraudes trabalhistas, que são bastante comuns, a empresa não permite anotar a jornada que verdadeiramente trabalhou, né? Você sai no seu horário normal, mas fica trabalhando horas extras. E pede para o colaborador colocar um horário que não foi o que ele fez. Muitas vezes pagas por fora, né? As horas extras, acaba não incidindo os impostos, o FGTS, e prejudicando o trabalhador futuramente. Trabalho na administração pública, também a gente é responsável pela questão do meio ambiente no serviço público, embora a questão de vencimentos, subsídios, vai depender da natureza do trabalhador, se ele é seletista ou estatutário, que aí iria para a Justiça Federal, né?
Um item que não nos interessa, mas que no Brasil é importante, trabalho portuário e aquaviário. Também. Que aqui não é a nossa realidade. Aqui não é nosso forte, né? Mas é um dos temas que a gente atua. Muito importante, igualdade de oportunidades e discriminação nas relações de trabalho. Aqui também entra a questão do assédio moral e da discriminação. Determinada empresa não contrata mulheres ou não contrata pessoas de determinada raça. É muito importante a gente buscar ter essa igualdade de oportunidades. Parece né? que isso não existe, mas pelo visto, existe. Infelizmente acontece. Exploração do trabalho da criança e do adolescente. Na verdade, a gente busca coibir o trabalho infantil, né? E regulamentar o trabalho do adolescente, porque a gente sabe que a partir dos 14 anos é permitido o trabalho, desde que seja numa função de aprendizagem, né? Dos 14 aos 16. A partir dos 16 anos é permitido o trabalho, desde que não em condições insalubres, perigosas ou noturnas. Então, cada situação, quando a gente tem um adolescente trabalhando de 16, 17 anos, a gente tem que ter muito cuidado para que não seja em condição perigosa, né? Por fim, liberdade e organização sindical. Os sindicatos também têm um importante papel na defesa dos trabalhadores. Geralmente, eles cumprem um papel mais de atender às demandas pecuniárias, né? Atrasou o salário, não recebeu o 13º, aí o empregado busca o sindicato, né? Se o sindicato falha nessa atuação, eles podem vir procurar o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Olha, doutor, o tempo passou voando aqui, mas deu para a gente entender um pouquinho mais de toda a amplitude do Ministério Público do Trabalho. Aí na tela você já vai acompanhar o telefone e também um site para você buscar outras informações. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho. Obrigada. E a gente segue falando sobre direito depois do intervalo. Nós vamos mostrar um atendimento jurídico que a UPF agora passa a oferecer, também de graça e no turno da noite ainda. Você já imaginou a possibilidade de que um brinquedo pode transformar a vida de uma família? Essa história a gente conta em seguida.